O agro brasileiro tem grandes perspectivas com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O setor pode ser um dos mais beneficiados. E nós temos agora dois convidados. O doutor em Economia, coordenador do mestrado profissional em agronegócio do FGV Agro, professor Felipe Serigati, e também o ex-ministro da Agricultura, Neri Geller. Bom, boa noite aos dois, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Eu começo, claro, com o ex-ministro, perguntando ao ministro, primeiro, muito obrigado mais uma vez, de que forma é um passo importante, mas ainda faltam os acertos. Como é que o agronegócio está ansioso para que efetivamente essa negociação seja fechada, ministro? Boa noite, Tiago. Boa noite, Felipe, Dora, Cristiano. E é uma grande satisfação estar participando, discutindo esse tema, que é uma das ações que nós estamos trabalhando, nós do agro, quem representa realmente o setor, vem há vários e vários anos trabalhando para que a gente possa alcançar. O agronegócio brasileiro tem uma capacidade de incorporar tecnologia e tem uma capacidade de concorrer com os países muito forte. Se nós conseguirmos trabalhar de igualdade de condições, com certeza nós podemos continuar avançando para ajudar, inclusive, suprir a demanda mundial por alimentos. E, obviamente, junto com isso, também favorece países como a própria Alemanha, para que o Brasil também possa, a Alemanha possa exportar também produtos industriais que acabam por trazendo uma via de ida e volta. Mas para o agronegócio não tenha dúvida. Primeiro, começa a se quebrar o estigma de que a produção nacional tem problema com a questão ambiental. Nós temos uma legislação das mais rigorosas do mundo, nós produzimos com alta tecnologia, com uma alta performance, inclusive de produzir energia limpa, fazendo a sustentabilidade como nenhum dos outros países faz, né? Preservando os mananciais de água, preservando e tendo as reservas legais, todas elas averbadas, mas traz sim um avanço extraordinário. Foi uma grande conquista para o agronegócio brasileiro, esse acordo que foi assinado, e agora, obviamente, que ele tem que ainda ser consolidado. Claro. Professor Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente, e acho que é interessante explicar para a nossa audiência por que ainda existem resistências de países da Europa, como a própria Itália, a França, claro, que é o símbolo dessa resistência, porque eles acreditam que não seria uma vantagem de ter essa concorrência entre os produtos e a própria possibilidade de se beneficiar os dois blocos, os dois grupos de países. Por que há uma resistência nesse momento? Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, ministro. Tudo bom? Muito obrigado. Privilégio de estar aqui. Mas vamos lá. Então, acordo comercial. No médio prazo, só tem praticamente ganhadores, tá? Os consumidores têm acesso a bens e serviços mais acessíveis de melhor qualidade, e do lado da oferta, né, os produtores, independente de qual seja o setor, acabam alocando, né, a sua estrutura produtiva, seu capital, seu trabalho, naquelas atividades em que são mais eficientes, né? Então, é uma estratégia ganha-ganha no médio prazo. No curto prazo, naturalmente, tem perdedores, e é legítimo que esses perdedores reajam e vão tentar ali batalhar pelos seus interesses. Veja que aí tem algumas coisas curiosas, né? Mas por que o pessoal está resistindo? A resposta mais óbvia seria, olha, porque vão enfrentar competidores que têm muita qualidade, que têm custo competitivo, e não vamos ter ilusão, né? No mercado, o indivíduo mais cruel que existe se chama consumidor. Ele faz análise de custo-benefício. Então ele compara preço, compara qualidade e acaba preferindo aquele que tem essa melhor relação, independente qual seja a origem desse produto. E aí, super razoável a gente imaginar que ali um agricultor francês fique preocupado com essas condições. No entanto, se a gente for olhar, então, do que saiu do acordo, o volume de produto do Mercosul que vai acessar o mercado europeu não é tão grande assim, né? O que já tornaria um questionamento, puxa vida, então por que tanta restrição? Aí temos dois pontos adicionais para a gente colocar. Número 1, né? Já ficou claro para todo mundo que a questão ambiental, da forma como tem sido abordado, principalmente pela França, é mero protecionismo. Quer fazer protecionismo? Pelo menos faz que nem o Trump, põe a carta na mesa. Transforma esse protecionismo em termos de tarifa, todo mundo vê, todo mundo enxerga, todo mundo tem como fazer a conta e ponto final. Não tenta colocar um discurso importante, uma questão importante, que é a questão ambiental, uma mera justificativa para fazer o bom e velho protecionismo.
Número 2, veja que até mesmo as condições aqui no Brasil são diferentes. A indústria brasileira era contrária a esse acordo. No entanto, acho que a própria indústria brasileira se convenceu que ficar isolada não é a melhor alternativa. Quem sabe os produtores agropecuários europeus, principalmente os franceses, também se convençam disso. Vou chamar os nossos comentaristas, já estão aqui com a gente na tela. Dora Kramer faz a próxima pergunta. À vontade, Dora. Olha, já que você me falou para eu ficar à vontade, vou fazer um para cada um, mas vai ser bem rapidinho. Primeiro, para o ministro, querendo saber se esse acordo é um acordo, como se diz, possível ou se os termos são satisfatórios. E para o professor Felipe, o que o Mercosul em geral, o Brasil em particular, pode influir para dirimir essas divergências, para fazer lobby mesmo, né? Falando aqui na real, qual é a capacidade de influência que a gente tem? Primeiro o senhor ministro, vamos lá. Ministro. Dora, só para... é o que foi possível, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que com esse acordo ele começa com algumas turbulências e ele, a evolução por si só, ela vai se aprimorando, porque nada mais é do que a oportunidade de você, o que o Felipe falou, de você acessar os mercados. E quem vai decidir vai ser o consumidor. Eventualmente, a França, para concorrer conosco, ela não tem a mesma capacidade produtiva que o Brasil tem, pelo fato do clima, pelo fato da incorporação de tecnologia, a produção em áreas tropicais, que faz 2 até a 3ª safra, pelo valor agregado, que tem uma capacidade que avançou nos últimos anos muito forte. Obviamente que a França vai precisar fazer uma política agrícola no país dela com mais eficiência, trazer competitividade ou então criar políticas de crédito, política de comercialização do seu produto no mercado interno e também abrir outros mercados. Mas para nós, para o Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que é um avanço extraordinário e para a América vai ser, para o Mercosul, vai ser importante para que a gente possa acessar esses mercados e ajudar cada vez mais levar produto para fora, e quem vai acabar se beneficiando com isso é a população mundial. Felipe? Pois é, Dora, então, questão importantíssima, né? E aí, qual que é agora as cartas adicionais que os negociadores do Mercosul têm para tentar evitar com que se forme aquela maioria, não maioria, né? Mas aqueles 35% da população representada na Comissão Europeia que possa rejeitar esse acordo. Então, de um lado, certamente é mostrar para aqueles que estão favoráveis, olha, se os contrários vencer, vocês também vão perder. Existe um mercado grande aqui no Mercosul, um mercado que para vocês é difícil, vocês estão perdendo outros mercados. Os Estados Unidos está levantando barreira. Do outro lado do balcão tem a China, que está invadindo diversos mercados, principalmente em componentes industriais, que é justamente a sua produção, Alemanha. Você tem certeza que você quer perder o mercado aqui no Mercosul? Vale a pena negociar, vale a pena tentar convencer ali, principalmente os franceses. Mas também tem um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, que é uma cláusula que apareceu no acordo, que é o seguinte: olha, os acordos estão aqui, os produtos estão estabelecidos, mas caso surja alguma barreira comercial com relação a algum produto adicional não contemplado no acordo, europeus, vocês vão ter que compensar isso daqui, abrindo o mercado no mesmo valor para os produtos que estão acordados. Então já está criando um mecanismo de compensação, por quê? Esse jogo não tem apenas uma rodada. Vai ter feito acordo, provavelmente, mas haverá novas reações mesmo após o acordo assinado. Cristiano Vilela. Ministro, professor, uma boa noite a vocês. Professor Felipe, nesse contexto, vamos imaginar que de fato se concretize essa aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Pode-se dizer que o Mercosul, que andava ali até certo ponto meio cambaleando nos últimos tempos, ele vá se revigorar e eventualmente ele possa até assumir outras proporções maiores do que se imaginava nos últimos tempos? E no mesmo sentido a União Europeia, pode-se imaginar uma eventual cisão que acabe levando inclusive alguns países importantes até a sair do bloco europeu? Puxa vida, realmente eu não sei, tá? Então vamos começar aqui na relação do Mercosul. Eu acho que o impacto naturalmente é mais positivo, ou seja, você tem lá uma união aduaneira, bem aduaneira ali, meio capenga ali, meio cheia de retalhos, mas que agora entregou um ótimo resultado.
Veja que esse ótimo resultado não é simplesmente o acesso ao mercado europeu, mas o efeito de sinalização. Então imagina o Japão, né, dizendo, olha, será que eu posso comprar carne bovina brasileira? A carne de vocês tem qualidade? Certamente o Brasil vai responder, tem qualidade. Não acredito em você, Brasil. Não tem problema. Faz o seguinte, o mercado europeu é muito rigoroso para permitir que produtos acessem aqueles consumidores. E eles permitem que os nossos produtos cheguem àquele mercado. Está vendo, o Japão? O próprio consumidor europeu aprovou o produto brasileiro. Fique tranquilo, porque o seu mercado pode receber esse produto sem qualquer dor de cabeça. Do outro lado, gente, lá na União Europeia, você está lá tendo problemas ali de algumas crises políticas, e justamente aqueles grupos menos pró-União Europeia estão ganhando mais destaque. Se vai girar uma cisão, não sei te responder, mas de fato a tensão vai aumentar. Ô, ministro, para a gente fechar aqui a nossa conversa, infelizmente nosso tempo é curto, né? E é um tema bastante amplo. Eu pergunto para o senhor o seguinte: como é que ficariam, assim que o acordo, imaginemos, foi fechado, comece a valer em 6 meses pelo menos, como é que ficam os Estados Unidos e a China? Ou seja, haverá inveja desses dois países ou isso pode até beneficiar os Estados Unidos e a China? Eu acho que essa questão, essa relação da China com os Estados Unidos e esse acordo, ele vai trazer cada vez mais condições de todos os mercados ser acessado. O que o professor falou, você cria as condições para dar opção. Obviamente que cada país precisa incorporar formas de enfrentar isso. A França, que tem a maior resistência, ela se dá principalmente pelo agronegócio. Os outros países têm interesse, até porque abre um mercado bastante forte para que a gente possa comprar também de lá para cá. A gente vai superando. Com relação à China e os Estados Unidos, vai trazer para nós no Mercosul e principalmente para o Brasil cada vez mais condições de entrar no mercado. Queira ou não, os Estados Unidos são grandes concorrentes nossos. Se nós abrirmos mais mercado para fora, dar as condições para a gente vender o nosso produto lá fora, podendo comprar, é benéfico para o Brasil. A questão da China, não tenho dúvida que a China, eu estou falando mais com a veia do agronegócio, da nossa produção. Com certeza nós vamos ser os grandes beneficiados, porque nós vamos ter condições de abrir novos mercados, vender mais lá fora e trazer com isso cada vez mais solidez para que a gente possa agroindustrializar e continuar avançando na produção nacional. Perfeito. Ex-ministro Neri Geller, muito obrigado, ministro, pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Agradeço também ao professor Felipe Serigati, da FGV Agro. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e uma ótima noite a todos.